trabalho com esses 4 pilares de desprogramar. Quando eu falo desprogramar, é desprogramar aquele falso eu. Desprogramar aquele ser que muitas vezes, pelas feridas emocionais, desde a infância, pelo tipo de sociedade que a gente vive, né, que às vezes nos coloca numa caixinha, né, que vai nos rotulando, nos colocando fora da nossa essência, digamos que a gente é como uma semente que já nasce com todo o potencial. Então, se eu nasci para ser um potencial, por exemplo, uma goiaba, né? Eu vou me desenvolver num pé de goiabeira, né? Só que a nossa sociedade, até pela própria educação, nos limita, nos colocando todo mundo igual, cabeça a cabeça, trazendo a mesma metodologia, o mesmo formato, né? Nos programando de uma mesma forma, quando na verdade cada um de nós é único, né? Com uma digital única. Então, muitas vezes a gente precisa revisitar essas programações para desprogramar aquilo que não for coerente com a nossa alma, com o nosso espírito, e reprogramar aquilo que é mais verdadeiro. Trazer como, aproveitando, né, Carol, que a gente estava lá na PNL junto, quando a gente reprograma a nossa mente, a maravilha que a gente se torna, né? O quanta coisa a gente pode melhorar, quanta coisa a gente pode implementar, né, no nosso ser como algo mais positivo, mais conectado com a nossa essência. E sempre que a gente faz esse processo dentro do olhar dessa metodologia, a gente precisa trazer um equilíbrio e harmonização para tudo aquilo que a gente vai mexendo. Imagina uma casa que está tendo uma grande faxina, né? Vai mobilizar uma energia para depois equilibrar aquele ambiente de novo. Assim é o nosso corpo, assim é a nossa mente, assim são as nossas emoções. Para depois, então, a gente co-criar a partir de uma nova base e transcender. E trazer uma maior coerência entre o sentir, o pensar e o agir, né? A nossa sociedade também nos coloca muito no papel de pensar, né? A própria educação, de novo, falando de educação, porque muito dos anos a gente passa lá dentro de uma escola, né? A gente é muito conectado para pensar. Às vezes parece que o corpo não existe, está ali a cabeça, né? A cabeça, o sentir, ele tem que ser muitas vezes suprimido. E com isso, o agir, muitas vezes, ele vai ficar incoerente com aquilo que a gente sente, né? Porque a cabeça vai ficar dizendo, não, mas tu tem que fazer de tal jeito, não, mas tu tem que fazer de tal forma, né? Vai estar sempre se questionando, não vai ter essa fluidez desse pensar, sentir e agir. E a ideia é que quando a gente alinha o nosso ser, a gente passa a fluir melhor nesses 3 centros, que é a mente, coração e plexo solar ali, a parte da ação. Se vocês quiserem questionar alguma coisa ou participar, é tranquilo, tá? Vocês podem trazer as percepções de vocês, que fica mais rico, ainda mais que tá só nós 3. Vamos aproveitar. Nós estamos, então, vivendo num mundo de transição e hoje a gente sabe, até pelos estudos da física quântica, de que tudo é energia em movimento, que tudo está interligado. E a Terra, a energia desse arquétipo aqui, desse símbolo que vocês estão vendo aqui na Terra, na tela, ele nos lembra do poder da sincronicidade, do alinhamento, que tudo tem um propósito, que tudo tem um porquê, né? Que não existe, num aspecto mais amplo, é como se não existisse vítima e algoz. Claro que a gente sabe que na vida na Terra, a gente vê muita injustiça, mas segundo um plano maior, tudo tem um porquê. Tudo é lição ou aprendizado, né? Tudo é. Eu gosto de dizer que a gente vive num planeta escola, só que num planeta escola hospital. Tá todo mundo de alguma forma, né? Buscando se entender mais profundamente em essência e se curar e evoluir e viver bem e ser feliz, né? A grosso modo, todos nós queremos isso. E hoje a energia, a frequência do dia, ela nos traz essa conexão.
essa conexão de estar alinhado com a nossa essência, de estar nutrido, de estar atento às sincronicidades. É um dia bem propício a gente pensar, uau, hoje eu pensei em tal coisa e daqui a pouco eu estou falando, ou daqui a pouco eu pensei algo e passou uma placa que dizia algo que tinha a ver com aquilo que eu pensei, ou abri um livro acaso. Então é um dia muito propício para essas coisas acontecerem. E também a energia de hoje está nos convidando, dentro desse entendimento dos campos de ressonância, a nos perguntar: que forma eu estou vivendo a minha vida? Será que a forma com que eu estou caminhando na vida, que eu estou navegando, ela não está um pouco incoerente com aquilo que a minha alma pulsa? Ou estou excessivamente com o meu tempo preenchido? Ou estou excessivamente correndo demais? Será que eu estou conseguindo equilibrar movimento e pausa? Pausa e movimento? Então, essa energia de hoje nos pergunta, ainda mais que ela está no tom autoexistente, que são esses quatro pontinhos aqui, nos perguntando justamente a forma, de que forma a gente quer evoluir, de que forma a gente quer navegar. Tá fazendo sentido para vocês? Sim. Sim. Uhum. Tomando uma aguinha. Uhum. Então, só para me lembrar, porque a Lucir já acompanha a lei do tempo, né? Mas eu acho que eu cheguei a te falar um pouco aquele dia, né, Carol? Que nós, nas nossas células, no nosso, não só nas nossas células, tá? Mas em todo o universo existem os ciclos da natureza, assim como existem as estações do ano, né? E dentro desses ciclos, o ciclo, por exemplo, da mulher, do ciclo reprodutivo da mulher é 28 dias. A cada 28 dias a mulher fica fértil, né? Ela entra por aquele período de fertilidade. Depois ela encolhe, depois é que nem a lua, que nem os processos da lua. Na natureza e nas nossas células, nós também temos um ritmo, um biorritmo perfeito. Se ele não estiver em equilíbrio, o que, que acontece? Porque é da área da medicina. O que, que acontece se uma célula sai do time dela e ela começa, por exemplo, a se reproduzir demais? Produzir demais. Se ela começa a sair do ritmo dela e, por exemplo, começa a se multiplicar demais, É que ai, não sei se tá certo, mas vai desequilibrar, né? vai desequilibrar e vai gerar câncer, por exemplo. Ah, sim. Então, uma Ixi, célula fora do seu time, fora do seu ritmo, uma célula que está ou se reproduzindo de menos, ou se reproduzindo demais, ou acelerada demais ou acelerada de menos, ela adoece. sim. Nós somos esses ciclos. O pulmão agora ele está expandindo e contraindo. O nosso coração ele está expandindo e contraindo. Na Uhum. natureza, toda ela é assim. Ela é expansão e contração. Na nossa sociedade, a gente está sempre sendo chamado a ficar expandida, a fazer movimento, a ir para fora, né? Mas Uhum. existe uma inteligência também no descanso, na pausa, no recolhimento. Só que na nossa educação isso foi distorcido, inclusive no nosso calendário. Por isso que eu trago essa conexão, né? O nosso calendário, ele nos tira do tempo natural no momento de que ele é um calendário artificial, que ele não está seguindo os ciclos da Lua, está desincronizado. E isso, a nível psíquico, essa frequência, essa vibração interfere. Tá? Isso é só uma conexão. Porque tudo é um grande movimento. O David Bohm, que é um físico quântico, ele fala, né, que a gente faz parte de um imenso holomovimento. Holo vem de todo, né?
de um movimento muito maior. E ele acredita que, em geral, a totalidade da ordem abrangente não pode se tornar manifesta para nós. O que isso significa? Significa que existe uma parte que a gente não enxerga, mas por não enxergar não significa que não está acontecendo. O que a gente enxerga é uma ordem explícita, é aquilo que a gente enxerga, que eu estou vendo agora, agora é noite, agora é isso, mas tem parte do que está acontecendo no nosso universo que a gente não enxerga, que é uma ordem implícita, né? E esse holomovimento seria os múltiplos hologramas. O que é um holograma? Alguém sabe aqui? Vocês sabem? Ah, Sabem? eu não me lembro. Eu já ouvi falar, mas não lembro. Maravilha. Então a gente vai falar agora aqui. Então aqui, ó, o que é uma holografia? Existe uma parte que eu enxergo e uma parte que eu não enxergo. Então, cada parte possui informação do todo. Eu acho super fascinante, eu acho muito mágico o que a física quântica hoje nos mostra, né? E que até a própria biologia, quando eu estudava muito essa área, eu sempre me encantava porque eu ficava fascinada como que pode uma célula de um ser humano ter ali naquela única célula toda a informação do todo, né? Então, por exemplo, eu analisando uma célula, eu trabalhei uma época com citogenética humana no hospital, analisando a parte do DNA, né? E eu ficava encantada, porque eu ficava, uau! Eu estou analisando uma gota de sangue dessa pessoa e ali dá para ver quantos cromossomos tem, se tem uma anomalia, se não tem, como pode? Isso é um processo holográfico, ou seja, uma partezinha representa o todo. Então, se eu pegar uma célula da maçã, eu tenho toda a maçã. Eu tenho o holograma inteiro da maçã. Né? Então, o universo ele é um holograma da consciência cósmica. Ou seja, ele é como um filme de algo maior. Então, quando eu trago isso, é para a gente justamente parar para pensar ao mesmo tempo como a gente é um grão de areia no universo do todo, mas ao mesmo tempo, se eu parar para pensar, cada ser humano ele é a composição química do todo. Ele é a composição química das estrelas. Tanto que tem aquele ditado, né? Somos poeira cósmica. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, eu acho muito bonito, assim, né? De a gente parar para pensar e até viajar nisso e pensar o quanto, às vezes, o que a gente está enxergando é só uma parte do processo, né? Mas tem uma beleza em tudo isso, né? Que é aquilo que a gente não consegue nomear, a gente não consegue ter a noção do todo ao mesmo tempo, né? Então, aqui nessa imagem, nesse redondo aqui, vocês conseguem ver o verdinho circulando ali? Uhum. Tá. Então, ali é como se fosse um pedacinho do nosso campo eletromagnético que está no nosso entorno, tá? Que é como essa imagem aqui, ver se vocês conseguem enxergar. Dá para enxergar, porque não sei se a minha imagem está aparecendo para vocês. Dá sim. Tá. Então, isso aqui é como se fosse ali um trechinho desse campo eletromagnético que está em volta da gente. Uhum. E esse pequeno pedacinho é como se ele tivesse todo o campo eletromagnético da gente. Então, ele é um fractal, ele é um ponto do todo, tá? Então, só relembrando aqui que a gente tem toda a nossa estrutura material, mas que conforme a gente vai sutilizando ela, a gente vai
trazendo cada vez mais próximo no nível de energia. Aqui a gente tem a imagem dos meridianos, né? E aqui, então, a gente vai indo para os corpos mais sutis. Por isso que a gente estava falando ali no início de trazer essa consciência de todos os nossos corpos. Até a gente chegar à malha de calibração universal, que é essa estrutura mais sutil que a gente tem, que vai além da parte sutil dos chakras, porque vocês já devem ter ouvido falar dos chakras, né? Então, Sim. aqui vai além, é uma conexão além, ela é ainda mais sutil do que os chakras. Porque os chakras, eles estão diretamente relacionados às nossas glândulas. Só que conforme a gente vai sutilizando, a gente vai entrando em conexão ainda mais energética. Dá para entender isso mais ou menos? Porque a matéria condensada, a energia condensada, ela vai se materializando. Conforme ela vai sutilizando, ela vai ficando mais disponível aquela energia, tá? Então, aqui é a malha de calibração universal que foi descoberta pela Peg Fênix do Bro. Ela ainda é viva, tá? Ela, desde pequena, ela enxergava a malha, só que ela não tinha, na época, quando criança, noção do que era isso. Ela não sabia, ela tinha essa sensibilidade que algumas pessoas têm de enxergar a cor da aura, que faz parte também do campo eletromagnético. Mas ela enxergava as estruturas perfeitas desse campo eletromagnético. E a vida é tão mágica, tão perfeita, que ela cresceu e ela começou a receber informações sobre esse campo eletromagnético e acabou casando com um físico quântico. E conforme ela ia dizendo o que ela tinha acessado, de como funcionava esse campo eletromagnético, essa pessoa trazia a parte da ciência. Então, eles acabaram escrevendo um livro, não com o marido dela, com um amigo do marido dela, que era um físico quântico também. E eles escreveram um livro onde esse livro se chama Evolução Elegante. E eles trouxeram dentro desse livro a parte da ciência com a parte da espiritualidade e integraram. Que é um convite que a gente está sendo, nessa nova era, convidado a integrar, né? A integrar o que a ciência fala junto com aquilo que a espiritualidade também nos traz. Inclusive, tradições milenares traziam muito do que hoje a ciência, através da física quântica, através de máquinas, os russos têm muitas máquinas muito interessantes nesse sentido, conseguem nos provar no dia de hoje. E daí, como eu estava trazendo, além de eu vou explicar um pouco como funcionam esses campos de ressonância, mas também trazer de novo uma percepção para todas nós de que cada um de nós tem uma digital única. E nesse campo eletromagnético também é uma digital única. Então, a digital, ele é um fractal dessa malha, que é única. Né? E isso também por si só é muito mágico, né? Perceber que cada um tem uma estrutura energética única. E, portanto, vai ter uma ressonância única. E a gente é criado muito a partir do que na escola? Comparação. E faz sentido a gente se comparar tanto quando a gente tem uma estrutura toda perfeita, né? Para ser única, para a gente florescer no nosso melhor, para a gente ser, digamos, uma grande orquestra, né? Como uma grande equipe planetária, onde cada um tem uma estrutura, um campo eletromagnético único. Então, a MF Balance Technique, ela é um sistema energético projetado para a gente trabalhar com essa malha aqui. Tá? Então, essa técnica,
ela ajuda a fazer o quê? Justamente que a gente trabalhe em cima desse campo eletromagnético, tirando as incoerências daquilo que a gente agregou como um imã dentro de uma educação que nos tirou muito da nossa essência, dentro de um excesso de comparação que a gente acaba, às vezes, achando que a gente está fazendo uma escolha porque a gente quer, mas na verdade é porque a gente tem muita intromissão dentro desse campo. A gente acaba se conectando muito com o inconsciente coletivo, que diz para a gente que a gente tem que fazer assim, que tem que fazer assado. Então, chega um determinado momento que esse campo ele fica emperrado. É como um sistema, um circuito elétrico que fica emperrado, né? Então, quando a gente trabalha com a técnica da EMF, a gente vai calibrar esse campo. A gente vai desprogramar aquilo que não está em coerência com a nossa alma, com a nossa essência, e vai trazer novamente um alinhamento para a nossa essência. Esses padrões aqui que vocês estão vendo, que parece um octaedro, ele é um octaedro, são ativações de padrões geométricos de luz e energia, que a gente não enxerga, mas que eles nos ajudam a sustentar maiores níveis de energia na nossa vida diária. Então, observem essa foto, eu acho muito linda essa imagem, porque ela nos mostra justamente aquilo que as tradições milenares nos falam dentro das leis universais, de que tudo aquilo que a gente emana, o que acontece? Ressoa de volta para a gente. Dá para observar que as ondas que saem desse campo e Sim. observem a outra onda voltando aqui, ó. Sim. Então, a vida é um grande eco. Por isso que, num aspecto mais amplo, tudo aquilo que volta para mim é porque tem ressonância. Por isso a ideia de não ter vítima e não ter algoz. Porque enquanto eu não tomo a responsabilidade de entender que se algo vem para mim é porque eu ainda tenho algo para aprender com aquilo ali. E quando eu aprendo, o que acontece? A ressonância dessa malha, ela muda. E se ela muda, o que eu passo a emitir começa a ser diferente daquilo que eu recebia antes. Vocês conseguem compreender esses Sim. campos de ressonância? Sim. Então, tudo aquilo que tem na minha malha, só que tem um detalhe. Parte do que eu sou é de heranças ancestrais que eu herdei. E por que eu herdei? Porque, de alguma forma, bem-vinda, Aline. Vi que chegou agora por aqui. Seja bem-vinda. Se quiser, pode abrir a câmera. Se quiser, pode deixar assim também. A gente já iniciou um tempinho. A gente está falando agora dos campos de ressonância. Tu consegue me ouvir? Só sinaliza para mim se tu consegue ouvir. Consigo sim. Desculpa o atraso. Não, tranquilo. Então, tudo aquilo que eu herdei dos meus ancestrais está localizado na malha, na parte de trás, nos filamentos de trás. Conforme, só que esses filamentos, essas memórias que eu herdei, não são só desafios, eles são também talentos de toda a história evolutiva do teu espírito e dos teus ancestrais. Então, no momento que eu trabalho nessa malha no campo de trás, eu vou estar trazendo essa energia para ser reciclada na energia da Terra. A 60 centímetros abaixo dos pés, existe um campo de ressonância, como se fosse uma grande máquina de lavar, digamos assim. Só que essa energia ela não se perde. Antigamente se dizia assim, ai, tem algo obstruído, ai, libera essa energia, manda essa energia de volta para o universo. Não, essa energia, ela te pertence.
ela é uma energia de aprendizado. Então, no momento que tu libera essa energia ela vai ser reciclada, ela vai ser reestruturada e ela vai voltar para o teu canal central, para o teu eixo de força. Porque todos nós aqui encarnados viemos para exercitar a nossa potência no aqui e agora. Porque quanto Hã? Tá sim, aham. Vou só botar aqui no silencioso. Quanto mais a gente tiver energia reforçada nesse campo de força, na conexão céu-terra, nesse eixo que passa pelo meio do nosso centro, que atravessa os nossos chakras e que vai além, né, do nosso coronário, que vai a 60 centímetros acima e 60 centímetros abaixo, quanto mais fortalecido tiver esse eixo, mais potência a gente vai ter, mais realização aqui na Terra. Mais a gente vai exercer o potencial da nossa essência, da nossa digital única. E quanto mais esse campo ele estiver equilibrado, mais ressonância positiva eu vou emanar para o universo. E o que eu vou ter de volta? O mesmo. Então, tudo aquilo que eu ressoo, né, eu tenho a ressonância de volta como um grande eco. Tá dando para compreender? Querem fazer uma pergunta? É bem claro. Tá. Na malha, nos filamentos das laterais, nós temos a dinâmica, não só nossa, mas que é a dinâmica do campo eletromagnético de todos os seres, de todo o planeta, que é a energia do equilíbrio, do dar e do receber. Só que nós, seres humanos, estamos muito em desequilíbrio com essa consciência de ressonância harmônica, né? Justamente porque a gente anda muito desconectado da própria natureza, da natureza em si e da nossa natureza. Então, é aquilo que eu estava falando lá no início. O nosso pulmão, o nosso coração, o nosso corpo biológico, ele fica muito didático. Ele precisa expandir e ele precisa contrair. Na mesma dinâmica. Ele não pode ficar só pulsando, senão eu vou estar com taquicardia, vou estar com uma hipertensão daqui a pouco, né? Ou ao inverso também não. Ou eu posso dizer que muitas das doenças estão relacionadas com esse desequilíbrio do dar e do receber, da expansão e da contração. Tudo isso está interconectado, interligado. Tanto sintomas do corpo físico, quanto todas as dinâmicas da nossa vida. Tem áreas da nossa vida que a gente dá mais, que a gente é mais doadora. Tem áreas da nossa vida que a gente quer receber mais do que doar. Então, esses equilíbrios também são trabalhados nesse campo eletromagnético das laterais, tá? E a malha da frente, nós vamos ter a cocriação do futuro que já está no agora. Por isso que as tradições milenares falam que não existe passado, não existe presente, porque se ele está grudado como um campo eletromagnético no teu corpo, no teu ser, no aqui e agora, como é que existe passado e futuro? Ele já está ali, atuando como uma ressonância de um fractal, de um padrão. Então, enquanto tu não muda, digamos, o padrão dessa malha e a dinâmica do universo vai fazer com que a gente mude essa ressonância, porque no momento que parar, morreu, né? Já que a gente está num planeta escola-hospital que está sempre em movimento, que tudo que a gente faz vai interferir nessa malha, tá? Positivamente ou negativamente, conforme aquilo que a gente trouxer consciência de modificar, de alterar, de aprender as lições, né? E essa é uma das ferramentas que a gente usa justamente para também trabalhar desmagnetizando medos, preocupações que podem estar nesse campo de ressonância da frente.
né? E quando a gente mexe atrás, mexe na frente. Quando a gente mexe na frente, mexe atrás, porque é quântico. Olha que interessante essa imagem, mostrando campos de ressonância, aonde aqui aparece o cardíaco, né, bem ativado. Aqui é um trecho de um vídeo que eu mostro no curso, mostrando esses campos de ressonância humano a humano. Como que um humano ressoa com outro humano e isso forma uma terceira malha. É como se formasse um outro ser. Toda relação entre dois indivíduos forma uma terceira relação, que é como se fosse um vácuo. Só que tem memória ali. Por isso que, às vezes, quando a gente termina uma relação, nem sempre a relação terminou. Porque se energeticamente aquilo não foi bem resolvido, aquele campo de ressonância, ele permanece. E ele interfere de forma implícita na nossa vida. Ou seja, não necessariamente a gente enxerga, mas está ali atuando na totalidade do nosso ser. Então, eu acho que isso é algo bem interessante de saber, né, nesses campos de ressonância que estão ali acontecendo. E que a gente pode conscientemente trabalhar, e até inclusive com essa técnica da MF Balance Technique, existe uma sessão específica para trabalhar terceiras malhas. O campo magnético da Terra, só para a gente relembrar, né? Ele tem uma influência direta no nosso campo eletromagnético. Ele é uma bússola, né? Ele é o GPS da Terra. E a gente sabe que esse campo magnético da Terra, nessa época de transição planetária, ele está muito alterado. E isso também altera a nossa percepção de tempo e, inclusive, o nosso campo demora, às vezes, a integrar tanta energia, né, para sutilizar a nossa consciência e o nosso corpo físico. Porque a ideia é que o nosso corpo físico, conforme a humanidade avança, o nosso corpo físico ele também vai ser chamado a se transformar, a se sutilizar. Tá? E isso causa um desequilíbrio se a gente não entende muito bem sobre isso e não consegue acompanhar tudo isso, né? Porque a consciência vai ser a principal ferramenta, digamos assim, para a gente trazer esse acompanhamento de equilíbrio também do nosso campo, né? Do nosso corpo, dos nossos corpos. Aqui a malha de calibração universal é a nossa conexão pessoal com a malha cósmica, com a fonte universal. E isso é também um diferencial, eu digo, de trabalhar com a malha, porque ela já é um campo mais sutil, diferente de tu trabalhar direto no corpo, que é maravilhoso também, porque todos os nossos corpos são importantes, né? Mas ela traz uma conexão mais sutil direto com o campo magnético da Terra. E aqui essa imagem mostrando, né, o que eu vou falar a seguir, que o coração ele tem um campo eletromagnético muito mais potente do que o próprio campo eletromagnético do cérebro. Então, antes de a gente falar desse item, relembrando, né, de que a malha, esse campo de ressonância que a gente tem com o universo, ele registra toda a nossa história, todas as nossas crenças, todos os nossos padrões hereditários, as nossas habilidades que foram desenvolvidas ou não, que estão ali latentes, esperando algo acontecer para que tu desperte para aquele talento que está ali latente, né? Padrões de ações repetitivas, os nossos potenciais, esperanças, desejos, medos, preocupações e tudo isso. O equilíbrio, né, entre o dar e o receber, que eu já tinha comentado para vocês. Outro detalhe importante é que um diferencial que eu vejo desses campos de ressonância de trabalhar com a malha é tu conseguir criar novas fundações evolutivas. Eu vou dar um exemplo. Quem aqui já tomou um passe, por exemplo? Vou dar esse exemplo, mas poderia ser outra coisa.
Sim, Já? E já percebeu que tem alguns recursos que a gente usa que são maravilhosos, como é um passe ou como é receber algum outro trabalho energético, que é maravilhoso. Mas se eu não mudar a minha mentalidade, se eu não mudar o meu campo de ressonância, de estrutura mental, o que acontece passado um dia depois? Que eu senti o alívio daquele passe. O que vocês acham? O que acontece? Eu sustento? Eu acho que não se sustenta, né? Acaba repetindo. Isso, não se sustenta. Por isso que é muito importante, ó, não adianta mudar somente de frequência. É preciso mudar de estrutura, uma estrutura de sustentação para essas novas frequências. Então, é como... Oi? A mãe não terminou ainda. Desculpa. Filhotinha na área. Então, é preciso que a gente tenha sustentação, nova estruturação interna. Vocês conseguem me ver aqui na tela, que eu estou mostrando de novo a imagem da malha aqui? Conseguem visualizar aqui? Senão eu volto ali o slide. Vou voltar ali para vocês verem, porque eu não consigo ver se vocês estão... Aqui, quer ver, ó. Esse eixo aqui que passa pelo centro, vocês conseguem ver o cursor ali subindo, né? Sim. Tá, então, esse eixo aqui, ele precisa estar estruturado. Eu vou dar um exemplo que fica fácil de entender. Adianta eu botar uma gasolina aditivada num Fusquinha se ele não tiver uma estrutura para poder explodir a potência daquela gasolina aditivada? Adianta? Não, né? Agora, se eu botar uma gasolina aditivada num carro que já nasceu, que já tem uma estrutura para sustentar aquele maior nível, né, de explosão ali daquela gasolina, de tudo aquilo, esse carro ele vai ter toda uma estrutura para ir mais longe, para acelerar. No caso aqui da nossa estrutura energética, se a gente não aprender a ter autonomia energética e a engrossar esses campos de ressonância aqui, de mudar a estruturação, é como aquilo que eu estava falando, não adianta a gente só receber uma frequência elevada se a gente não mudar a estrutura desses campos de ressonância. E Elis, é que nem o... Oi? Pode falar, Lucir. Tá ouvindo? Tô. Não, é que nem o exemplo do 5G, né? Frequência 5G que agora tem, daí tu tá com celular 3G, daí tu não consegue, tá lento, ou computador, que foi aqui em casa, eu tava passando ali, botei o Vivo Fibra, daí eu, que saco, claro, o computador que eu tinha ali era 3G, né, o 5G daí não vai ter, o potencial não vai funcionar, né, com a mesma rapidez, enfim, com todos os recursos. Eu Perfeito. lembrei uma que tu falou do Fusca ali, e é Que bem bom que tu me deu um outro exemplo mais atual. Gostei, vou usar agora esse exemplo. Então, é bem isso. Então, o que acontece? Conforme a gente vai aprofundando nos nossos processos de autoconhecimento e vai recebendo técnicas como a MF ou outras que estão chegando aí na transição planetária, a gente vai mudando essa estrutura. E essa estrutura vai nos permitir sustentar esses novos níveis de frequência. Né? É como se a gente tivesse um receptáculo maior para poder digerir, inclusive, a frequência dessas ondas de tempestades solares que a gente está recebendo e que tem influência, sim, na nossa psique, no nosso desenvolvimento interno. Então, o eixo sem estrutura, ele
fica no mesmo padrão, a pessoa não avança. Ela sente que nem como se fosse um cachorro que corre em volta do rabo, assim, parece que a vida fica estagnada, parada. Agora, quando a gente sente, tá, ok, tem coisas para melhorar, tem coisas, não é que a vida vai estar sempre, né, sempre em alta. Até porque se a gente mantém sempre o mesmo ritmo, a gente está morto, né? A gente tem que ter essas oscilações, mas não precisa ser uma montanha russa. Então a gente começa a estruturar esse padrão e a ganhar novas ressonâncias, novos campos de ressonância, e a gente sente de fato de que avançou, de que evoluiu, de que coisas mudaram, né? Que padrões mudaram, padrões de comportamento mudaram. Então, aquilo que eu trouxe agora há pouco falando, né? Só que aqui mostrando um pouco na imagem, a PEG ela sempre fala dentro da MF que a gente pense com o coração e sinta com a mente, que a gente inverta essa lógica, que a mente seja uma serva do coração, né? Porque esse coração ele tem de 40 a 60 vezes mais potência no campo elétrico. Ele tem 5.000 vezes mais potência em campo magnético. Então, ele é 40, 60 vezes mais potente no campo elétrico do que o próprio cérebro. E no campo magnético do coração, ele é 5.000 vezes mais potente do que o cérebro. Então, realmente, a gente tem que voltar a pensar com o coração em primeiro lugar e depois usar a mente para trazer a parte estratégica, né? A parte operacional, a parte de a gente alinhar. Então, com isso, a gente realmente vai para o centro de força do nosso corpo. Então, aí aparece, né, esse toroide, que é esse campo eletromagnético que irradia muita força a partir do coração, como um portal de acesso multidimensional do nosso ser também. Tem o Instituto HeartMath na Califórnia, que trabalha só com estudos de coerência cardíaca e de gerenciamento de estresse, do bem-estar do ser humano como um todo. É bem interessante. Ele tem um livro também que se chama Memória das Células, que é bem interessante também de acessar. Aqui essa tabela, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, porque hoje em dia se propagou muito nessa tabela de consciência de vibrações do Dr. David Hawkins, mostrando o quanto, né, a frequência elevada, ela nos traz níveis de emoções saudáveis. E quando, né, esse nível de consciência está preso, seja na vergonha, na culpa, na apatia, olha como baixo fica esse nível de frequência. Então, nós podemos, ao longo do dia, transitar por vários níveis de consciência e níveis de emoções, mas sempre vai ser a nossa escolha de se manter afogando ali digamos, numa areia movediça, ou a gente escolher mudar a chave, né? Seja fazer um alinhamento energético que a gente mesmo aprender, além de a gente poder receber de alguém, mas a gente pode aprender, a gente pode escolher, né, reprogramar a nossa mente, a gente pode escolher botar uma música que nos eleve muito, muito profundamente, né? A gente pode escolher relembrar uma das coisas muito boas de fazer quando a gente está num baixo astral, que às vezes a gente nem sabe se é algo mesmo com a gente, ou se a gente está só seguindo aquela ressonância do inconsciente coletivo, ou até daquele ambiente que a gente está naquele momento, porque nós somos campos de ressonância que também captam, né? Ressonâncias de outros seres, de outros ambientes. Então, a gente pode botar uma música elevada que a gente gosta, a gente pode se conectar com memórias de eventos que nos trouxe felicidade, por que não rememorar aquilo? Automaticamente a nossa frequência, ela também se eleva. Mas lembrando que é importante que a gente aprenda a criar estrutura para a gente sustentar, para a gente não ficar uma montanha russa o tempo todo tendo que virar a chave, né?
Aqui é uma imagem também do Instituto HeartMath, mostrando, né, a conexão coração a coração. Nós ainda, tá? Não vivemos em total coerência coração a coração, né? Muitas vezes a gente se comunica a partir do poder, ou seja, poder desequilibrado, não o alto poder. O ideal seria essa conexão equilibrada, mas muitas vezes a gente está desalinhado, pode estar conectado só pelo centro básico, o outro só pelo cardíaco, ou o outro querendo ser mais do que o outro, né? Então pode ter uma guerra de poder, e esses desequilíbrios energéticos também trazem desequilíbrio no nosso campo de ressonância. Mas isso é algo que a gente está aprendendo, como se relacionar humano a humano em coerência e equilíbrio, né? Aqui eu trouxe só para a gente trazer também uma conexão fora do nosso corpo, fora do nosso campo eletromagnético, que é a radiestesia radiônica. Aqui é um exemplo, né, de um gráfico que tem uma frequência de onda, ele tem uma forma, e toda forma, ela também é energia, e ela emite frequência. Então, tanto o nosso campo ele tem uma influência, quanto formas podem trazer influências também. Então, esse é um gráfico que eu acho incrível, que ele pode ser usado até para energizar a água, ou para meditar. Então, cada forma emite uma frequência de onda também. Então, como a gente trouxe esse tema dos campos de ressonância, eu trouxe um exemplo só, não vou aprofundar para não ficar muita coisa no mesmo dia, tá? Aqui eu estou trazendo a questão do passe magnético, eu também não vou entrar muito em questão disso, senão a gente vai ampliar muito, mas aqui está mostrando aquilo que eu trouxe, que dentro da nova era, a qualidade da nossa irradiação de energia vai depender bem mais da nossa postura de comunicação do que do saber da pessoa ou do conhecimento. Porque, via de regra, uma pessoa que é PhD numa área, ou uma pessoa que tem valores humanos muito fortalecidos, eles não deveriam se sentir nem mais nem menos que o outro. Tipo aqui, como essa dinâmica aqui da velha energia, onde olha o desalinhamento aqui da frequência de onda que é emitido de cada campo. Um querendo ser mais que o outro, um querendo saber mais que o outro. Na dinâmica da nova energia, cada um vive a integridade do seu ser e da sua verdade, sem querer impor a verdade no outro. E isso causa uma dinâmica energética de equilíbrio. Então, olhem o equilíbrio que traz a frequência de onda que vem de cada um desses seres que estão um na frente do outro, né? Como um exemplo. Então, eu acho bem interessante essa postura de comunicação equilibrada que traz essa lei da irradiação, porque aquilo que tu emitir, tu vai receber de volta, né? Em equilíbrio ou desequilíbrio. Então, lembrando que todo esse campo eletromagnético, ele começa na frequência do nosso pensamento, né? E pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que vão gerar hábitos e que vão virar o nosso destino. Embora a gente saiba que existe um plano de alma, que dentro do mapa Galáctico Maia, que a Lucira já até fez, a gente vê ali, né, Lucira, o quanto a gente tem já ali uma predestinação. E que a gente tem um livre-arbítrio dentro de algo ali que já está dentro do nosso oráculo do destino. Tu quer comentar alguma coisa, Lucira? Isso é bem revelador, né? São tantas informações ali que a gente fica... Tem que estar sempre voltando, né? Para fazer as reconexões e aprimorando, né? Ver o quanto potencial que tem para explorar ainda. Até o Isso. meu filho está começando também, ele está bem. Eu disse, né? Falei que tu faz, aí ele se interessou, assim, mais adiante, acho que ele vai fazer. Ele está começando agora a ter contato ali, né? Com coisas, ele está colocando em prática, assim, então ele é Legal. bem, né? Também bem aplicável no dia a dia.
Ai, que legal. É muito rico e é muito legal para eles também. Eu tenho feito mapa, sabe, de alguns adolescentes. Fiz de uma criança também, mas daí mais para orientação dos pais do que para a criança, né? Acessar toda a informação que é muito, muito profundo, né? Mas ajuda muito no entendimento, né? E nesse processo de a gente sair da caixinha, né? De a gente ver quem a gente é em essência, como a gente é único, qual é o nosso campo de ressonância único, essencial, para que a gente volte a contribuir tanto para o nosso processo, né, quanto para o processo de um mundo melhor, né? Quanto mais a gente estiver no nosso lugar de força, no nosso eixo, no nosso, né, lugar de potência, melhor para a gente, porque a gente vai ser muito mais feliz e também melhor para o mundo, né? Então E é muito legal. Bom, identificando, né? Porque ele está bem nessa fase, né? De sair da caixa. Ele usa bastante esse termo, até hoje mesmo falando comigo, né? Eu estou pensando fora da caixa, não quero mais ficar dentro dessa caixa. E questões ali também da escola dele, que ele quer sair, então ele está ampliando para esse outro universo e ele se identificou, né? Tanto que ele diz, o meu Kim é isso, não sei o que, ele já fala a frase e diz, mas vai se acostumando, porque eu tenho que seguir meu caminho, ele já vai fazendo as conexões. ai, que legal, adorei, que fofo, que massa. É muito bom, né? Para ter noção do que é, do quanto tem detalhes, né? Então, de Uhum. repente, esse é o teu próximo aí, Ô, futuramente. Luci, e tu tem noção como tu foi mudando o teu campo de ressonância e como isso influencia positivamente também eles, mesmo que tu não fale nada. Tu tem essa Exato, percepção? muito, porque tudo coisas que antes ele meio que gozava, assim, Sim, ridicularizava, de mantras ou do Ganesha, do Buda, né? Quando ele era criança, ele brincava. sim. Agora ele está totalmente identificado com yoga, meditação, autoconhecimento, espiritualidade. Eu digo, nossa, mas tudo aquilo que eu estudei e busquei, ele está sendo a melhor versão de mim mesma, né? Porque ele está Legal. disciplinado, coloca em prática muito mais que eu, é muito mais disciplinado de realmente, né? Eu digo, quando eu crescer, eu quero ser que nem ele. E daí eu fico, Que legal. pode, né? Porque Sim, tudo estava assim, e até os próprios símbolos, coisas agora foi indo aos poucos, e principalmente depois da separação, né? Que tu sim, sabe, tudo que é nesse processo longo que eu não conseguia, sim. agora foi uma explosão, assim, sabe? Ele está totalmente. E a gente resgatou essa relação e faz muitas trocas e bastante identificação com tudo aquilo que eu busquei e que Claro, busco, aprofundando assim de uma forma, nossa, que tanto que legal. ele vem fazendo assim, eu fiz, eu vou ter que. Ele pega muito rápido, sabe? Já faz as conexões, assim. Por isso que acho que vai ser bem positivo ele fazer. Que legal, muito show. Bem, bem feliz. Então, já estamos quase indo para o nosso final aqui, lembrando que o Einstein, né, já dizia que tudo é energia e isso é tudo que há. Sintonize a frequência que você deseja e, inevitavelmente, é essa a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, isso é física, isso é lei da ressonância que, olhando pelo entendimento também do campo, fica ainda mais fácil de a gente perceber o quanto essas frequências elas vão, elas ressoam e elas voltam, né? Deixando aqui um final, lembrando que o Sol ele nasce para todos, que todos nós, né, temos um Kim maravilhoso aí, temos uma frequência única, um campo eletromagnético único, com energias que nos guiam, que nos apoiam, que nos desafiam também para o nosso crescimento, né, e para o crescimento da evolução do planeta, porque a evolução ela é irreversível. Ora, mais rápido, mais demorado, todos vamos evoluir, todos vamos avançar, seja através da dor ou seja pelo amor. E a gente está escolhendo pelo amor, né? A gente pode hoje, pelo menos, mantralizar, fazer essa escolha mais consciente de perceber mais quais são os sinais que a vida está me trazendo para que eu não deixe, que nem diz o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Que a gente possa ir fazendo as mudanças conforme a vida vai nos trazendo sinais.
E deixando um convite aqui para vocês, dia 2 e 3 de dezembro, eu vou estar dando o workshop A Experiência da Malha, que é a base da EMF Balance Technique. Estou aqui com as apostilas já para começar a enviar para o correio, para as pessoas que vão fazer. Ele é um curso internacional, é um curso tabelado, né, em 740. Como eu vou fazer ele online, eu me autorizei a tirar da tabela do internacional e a fazer um valor super em conta, que é esse valor de 440, já incluso o material. Por não ter o espaço, eu não vou pagar para o espaço, então acho justo eu poder tirar esse valor, né, do que seria do espaço e poder repassar de uma forma mais acessível para as pessoas que sentirem de fazer. Fica o convite para vocês. É uma forma também de vocês se apropriarem e terem mais autonomia energética, né? Vão aprender a fazer uma sessão introdutória da EMF, vão aprender a fazer 3 tipos de alinhamentos, vão viver alinhamentos energéticos, porque durante o curso, de fato, acontece uma sincronização muito potente de energia, de processo de calibração, de equilíbrio, de limpeza, né? Então é um curso assim que realmente é algo que pulsa muito no meu coração, né? Já fazia um tempo que eu não dava esse workshop. Na época da pandemia, acabei não dando, acabei mais atendendo com a MF, né? E eu senti muito forte no coração de voltar a fazer. Então fica aí o convite para vocês. E espero que tenham gostado hoje do nosso 8º Encontro Sementes. Agradeço a vocês que estiveram aqui. E se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade e quiserem trazer antes de a gente finalizar, eu agradeço. Da minha parte, hoje era isso. Ele não tinha me dado conta que era online, já estava a primeira vez a informação? Não, porque da outra vez ia ser em Porto Alegre, Era no... ia ser no dia 4, agora depois dos finados, e daí começou uma pessoa do Paraná querendo, e eu sentindo no campo, porque isso é uma coisa que a MF traz também, que a gente começa a sutilizar, e vinha a informação para mim mudar o formato. E eu digo, como assim mudar o formato? Claro, daí eu comecei a entender, porque pessoas de outras cidades começaram a procurar. Daí eu disse assim, tá, então eu vou fazer no mesmo formato que eu já fiz uma vez online. Eu já fiz esse curso online. E daí fechou. Daí a turma tá se formando a partir desse formato. O formato online vai ser dia 2 e 3, né? De dezembro. A apostila eu vou enviar já impressa, essa apostila que a EI Internacional disponibiliza para a gente. Eu vou enviar para casa das pessoas e a gente vai fazer o formato online. Ele é um curso super organizado, ele é todo protocolado, tem todo um passo a passo, né? E tem vídeos da PEG também, que ela entra no workshop junto, através de vídeos. Ele é online, mas ao vivo, né? Não é gravado. A gente vai fazer muita experiência, por isso que o nome do workshop se chama A Experiência da Malha, porque a gente vai viver a experiência do nosso campo eletromagnético, né? E aprender para poder, inclusive, passar para outras pessoas, né? Não o aprendizado todo, mas poder aplicar, né? Eu, quando já saí fazendo nas filhas, no marido, no meu pai. Depois, claro, eu acabei me profissionalizando, né? E virei professora da técnica. E o horário? O horário é das 9 às 4h30 no sábado e no domingo até meio-dia. Ah, tá. É. Não, outro, não, Oi? outro ponto que eu ia tocar. Eu tirei meu vídeo porque tá aquela tela, não consigo me ver se eu tô vendo ou não. Espera Tu aí tá que com a... eu vou tirar agora aqui o... Deu. Se tu consegue agora me enxergar melhor.
eu acabei ficando aqui na cama, desculpa, mas é que eu tô carregando e meu gato tava ali, digo, não, se eu sair agora, dá para ser assim, eu nunca fico assim, mas é que eu tô carregando o celular, então. Tranquilo. Não, ficou ali no início, né, essa coisa da programação, e tu disse que tudo, né, às vezes a gente tá falando e depois aparece, tu ouve, e é bem isso, eu tava falando exatamente isso com meu filho, né, hoje e ontem também, que ele tá com a ideia, ele vai pro terceiro ano do ensino médio, né, de Sim, sair da escola, que ele tá desde da educação infantil, né, e sim, ele já tá. E eu disse, não, tu tem que concluir ali, imagina, né? Tu fez todo, tem que acabar o ciclo ali na escola particular, e está cada vez mais caro, né? E ele está revoltado com a qualidade de ensino, né? Do que se sim, paga, e escola particular, todas, né? Ensino médio Enem, preparação para o vestibular, tiraram educação física, tiraram arte, aquela coisa cada vez mais robotizada, né? E os sim. alunos aí, os professores não têm mais controle, ele quer aprender e ver que, se for ver pelo que se paga, né? E eu estava achando cool